Olá, gente. Hoje, 11 de maio de 2025, estou completando já 86 anos e 8 meses vividos. E gostaria de tratar de assunto muito importante, importantíssimo, que diz respeito a todo ser humano diretamente. Vou falar aqui de vida, de evidência e de amor. A evidência primeira é que Deus nos criou corpo, alma, espírito. Eu sei que a Bíblia relata. Eu vejo sobrada razão para crer na Bíblia, porque tudo que a Bíblia previu aconteceu e estão acontecendo nos dias de hoje e vão acontecer. E uma das coisas que muito me chama a atenção foi as pregações de Cristo, os seus apóstolos. A primeira pregação de Cristo foi: arrependei-vos. Por quê? Porque ele veio salvar. Salvar de quê? Essa é a pergunta. Ele veio salvar pecador perdido para não ir a juízo. Por quê? Porque ele nos criou duais. Ele não nos criou como animais, ele nos criou duais, corpo e espírito. O que é o espírito? Bem, pelos ensinamentos dele, o espírito é a nossa semelhança. A única diferença de nós espírito para nós matéria, corpo, vivendo na dependência um do outro, corpo e espírito, é porque nós espíritos somos invisíveis, como invisível é a vida, a força, a fome, a sede, o olfato, o paladar e tudo mais que nos diz respeito enquanto vida. Por isso não há razão para duvidar disso. E nas pregações dele, ele mostrou que quando a gente um dia parte daqui, que a gente tem isso por certo, a gente leva a visão, a audição, a voz, a sensibilidade nos mínimos detalhes. Se não vejamos a dissertação que ele faz entre dois personagens que morreram. Ele fala de um determinado cidadão rico, não diz o nome dele, vivia de prazeres, e um mendigo chamado Lázaro estava sempre à porta dele à procura de um ato de caridade, algumas migalhas que sobrassem da sua mesa para se alimentar. Mas o rico, indiferente àquela situação, palavra minha, Jesus disse que somente os cachorros iam lamber-lhe as chagas daquele mendigo. Jesus disse que um dia aquele mendigo morreu. Para provar isso que eu acabei de falar, dessa fusão corpo-espírito, para provar isso, Jesus disse que um dia aquele Lázaro morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Lógico que não foi ele matéria, mas foi ele. E para provar que o Espírito leva as suas faculdades, ele dá o exemplo do que aconteceu com o rico, não pelo fato de ser rico, mas por conta da indiferença dele, da falta de amor ao próximo. Ele diz que depois o rico morreu, foi sepultado, e no Hades, não quer dizer que Lázaro não tenha sido sepultado, seu corpo também. Mas veja bem, ele diz que o rico foi sepultado e lá se encontrou no Hades. Quer dizer, o rico está sepultado ali, agora ele está lá no Hades. Que só ele sabe onde é esse espaço. Então Jesus Cristo diz que o rico levanta os olhos como se estivesse vivo fisicamente. Que não era ele físico, na verdade é ele espírito. Levanta os olhos e vê Abraão e vê aquele Lázaro ao lado de Abraão e clama, dizendo: Pai Abraão, tem misericórdia de mim nessas tormentas. Manda que Lázaro ponha a ponta dos dedos na água e refrescar a ponta da minha língua, que não é dedo literal nem língua literal, lógico, que ali é um diálogo entre dois espíritos. Aí Jesus diz que Abraão diz: filho, lembra
que tu recebeu todos os teus bens em vida, enquanto Lázaro só males. Além de mais, há um grande abismo que nos separa, de sorte que os que estão aqui não podem passar para aí, nem os que estão aí passar para cá. Aí Jesus disse que o indivíduo que havia sido rico, e esse pai Abraão, em outras palavras, já que não tem mais jeito para mim, pois mande Lázaro à casa de meu pai, porque tem ainda 5 irmãos, para que dê testemunho, para que não venham também para esse lugar de tormento. Jesus disse que Abraão responde, lá tem Moisés e os profetas, ouçam, em outras palavras, lá tem a Bíblia e os que dão voz à palavra de Deus, ouçam. Jesus disse que o indivíduo disse, não, pai Abraão, mas se Lázaro for ter com eles, certamente se arrependerão, não virão para esse lugar de tormento. Jesus disse que Abraão responde, se não ouve a Moisés e os profetas, se não ouve a palavra de Deus, os que dão voz à palavra de Deus, em outras palavras, tampouco acreditarão que alguém ressurgiu dos mortos. Em outras palavras, fico vocês, se eles se arrependerem, porque a primeira pregação de Jesus foi arrepender-se. Por quê? Porque ele veio salvar, e a salvação tem um precedente que chama-se perdão, e o perdão tem um precedente que chama-se arrependimento, e o arrependimento tem mais precedente que chama-se temor a Deus. Então, se o indivíduo achar, tem uma dívida que jamais ele vai poder pagar, e ele acha que não tem que se arrepender, então ele não vai encontrar motivo nenhum para ter o perdão, porque não está interessado em se arrepender, em arrependimento, então não vai ter o perdão, está interessado e não acredita. E ninguém é obrigado a acreditar não, porque Jesus Cristo não obrigou ninguém a acreditar, nem obriga. Isso é um problema de cada um. Agora, eu vejo, vou repetir, eu vejo sobrada razão para crer na Bíblia, porque o que está profetizado aqui na Bíblia aconteceu, está acontecendo nos dias de hoje como nunca. E certamente o que ainda não aconteceu vai acontecer. E aqui fala textualmente do juízo final. Se encontra no Apocalipse, para quem não conhece, no capítulo 20, versículo 11 a 15. No versículo 21, no capítulo 21, versículo 8, o capítulo 20, de 11 a 15, fala do juízo final. E no capítulo 21, versículo 8, 6 a 8, fala da sentença. Aí se você for mais adiante, no capítulo 22, versículo 15, aí você vai ver qual é o tipo de penalidade que o indivíduo vai ter eternamente, separado de Deus eternamente. Se eu não é obrigado a acreditar, como eu acabei de dizer, mas é prudente acreditar. E ontem mesmo, a gente precisa entender que ninguém gosta de falar de assunto de morte. Ninguém gosta de falar disso, a gente quer falar de vida. Então eu estou falando de vida. Vida. E para surpresa de alguém, porque quem morre, ele não se surpreende, que não tem como se surpreender. Quem surpreende, quem fica surpreendido é a família. Anteontem, uma pessoa muito conhecida da gente, que até já trabalhou aqui na nossa casa, ele tomou lá uma queda, foi ao UPA, e lá medicaram, mandaram ele para casa, passou mal de novo, foi ao UPA de novo, e de lá mesmo voltou no caixão. Isso é o retrato da fragilidade da vida. A gente quer viver, a vida não sacia, a gente quer viver. Ninguém gosta de falar em morte não, mas não pode prescindir disso. Fosse uma realidade que ninguém pode fugir. Como fugir dessa realidade? Você imagine uma pessoa que já ouviu o que vocês estão ouvindo, em estado terminal, vendo a fronteira na frente, e sem a menor noção de nada do que acontece pela frente. Você imagina o desespero de uma pessoa numa situação dessa. Quando, na verdade, a Escritura Sagrada nos dá isso que eu acabei de falar, nos dá sobrada razão para entender, para saber o que acontece depois dessa fronteira sem volta. É preciso a gente ter essa noção e procurar viver as orientações, recomendações e conselhos de nosso Senhor Jesus Cristo, para que a gente
a gente tem essa noção e procure pagar o preço por isso, porque eu costumo dizer que não existe nada de graça. O que não custar dinheiro, custa compromisso, e às vezes as duas coisas, porque não tem nada de graça no mundo. Então a doutrina cristã exige compromisso. E Jesus, ele fez entre as advertências, ele fez uma muito interessante, que se encontra no capítulo 14, versículo 6 do seu Evangelho segundo João. Grave bem isso, capítulo 14, versículo 6. Ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão no meu nome. Por que ele disse ninguém vem? Porque ele não disse ninguém vai ao Pai? Porque ele disse: eu e o Pai somos um, quem vê a mim vê o Pai. E é por isso que ele disse: ninguém vem ao Pai senão somente o seu nome. Então, se você estiver sendo sectário de uma doutrina que divide a sua fé entre Cristo e os demais, se você nunca despertou para o arrependimento, para que seja perdoado os seus pecados, e aqui veja bem, a gente sabe que tem muita gente rezando o Pai Nosso. O Pai Nosso é uma oração que o Senhor ensinou, é verdade. Só que no Pai Nosso, que se encontra no capítulo 6 do Evangelho segundo Mateus, tem no versículo 12, Jesus diz, quando estiver orando, dizer: Pai, perdoa as nossas dívidas, porque também perdoamos os nossos devedores. Não está relacionando uma coisa a outra? E nós não aprendemos isso no Pai Nosso. Mas no versículo 14 e 15, Jesus diz assim: porque se perdoar dos homens as suas ofensas, o Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoar dos homens as suas ofensas, o Pai Celestial não vos perdoará. Não está falando grego para português. Por conseguinte, o indivíduo pode se dizer crente, pode se dizer católico, pode se dizer testemunho de Jeová, espírita, ou coisa que segue, outra. Se ele não tiver, por princípio, crer em Cristo, Jesus Cristo, e obedecer, se arrepender, obedecer às suas orientações, ao arrependimento e a crença voltada unicamente para Ele, porque quando Ele diz que ninguém vem ao Pai, a não ser no seu nome, não vai. Se engana quem estiver dividindo a sua fé com outrem. Se engana. Se Ele diz que é assim, é assim. Se alguém estiver seguindo outro tipo de doutrina, fique muito à vontade. Mas só que está comprometendo o seu principal futuro. Essas eram as minhas palavras que eu tenho agora nessa tarde, e agradeço muito as pessoas que estiverem me ouvindo. Mas eu ainda tenho mais umas poesias, que eu sou poeta. Quem me conhece sabe que eu sou poeta. Deus me deu esse dom, e eu custei muito a acreditar e a me assumir, mas até que eu cheguei ao ponto de me assumir, que eu digo assim: Jesus, para quem não sabia, de Deus era o unigênito, de Maria o primogênito, quer dizer primeiro, quer dizer unigênito quer dizer primeiro, primogênito quer dizer primeiro, perdão gente, Jesus, para quem não sabia, de Deus era o unigênito, quer dizer único, de Deus era o unigênito, de Maria o primogênito, quer dizer primeiro, de Deus o único, de Maria o primeiro. Deus escolheu uma judia, de cujo nome Maria, esposa de um carpinteiro. Cristo, seu filho primeiro, não concebido em pecado, porque era imaculado, de Deus era o mensageiro. E a Virgem engravidou, refiro-me a Maria. José de nada sabia, porque ela viajou, nada lhe comunicou. Sua prima foi visitar, passou 3 meses por lá com sua prima Isabel, que era também fiel ao seu Deus Jeová. Quando resolveu voltar, naturalmente cheia de felicidade, José, cheio de saudade, vai com ela se encontrar para a saudade matar, mas voltou entristecido porque foi surpreendido com a sua gravidez e imaginou o que ele podia pensar. Dessa vez não deu outra, fui traído. Voltou decepcionado porque de nada sabia, pensou logo que Maria, quem tanto tinha amado, para trás tinha lhe passado com alguns de seus parentes enquanto ela esteve ausente. Maria ficou calada, para José não falou nada do quanto era inocente. Esperou com humildade em Deus, o supremo ser, que haveria de dizer a seu amado a verdade, para não haver maldade no coração de José.
homem sincero de fé. E foi o que aconteceu. Um anjo lhe apareceu em sonho em Nazaré. Enquanto José dormia, diz a Bíblia, veio o anjo do Senhor e a José consolou, e logo no outro dia José foi buscar Maria, trouxe-a para o seu poder e não a tocou, até que desse à luz ao primogênito, filho de Deus unigênito, que havia de nascer. José é muito paciente com sua esposa Maria, até que chegou o dia de sua parturiente dar à luz ao inocente, para depois o casal ter na vida conjugal de mulher e homem fiel a sua lua de mel, de um casamento legal. Depois José e Maria, exemplo de outras famílias, tiveram filhos e filhas, como afirmam as profecias. Eram irmãos do Messias, José, Tiago e Simão. Tinha Judas, outro irmão, não é o traidor. É Mateus quem fala disso, dos irmãos e das irmãs de Cristo, também Marcos, Lucas e João. Os 4 evangelistas. A verdadeira Maria, mulher bem-aventurada, era a senhora casada com José, que não teria a sua esposa, eu diria, como se irmã meramente. Eram jovens, certamente 2 pessoas normais, a exemplo de outros casais, em nada era diferente. Por isso que não vale essa questão de tratar a bem-aventurada Maria, que foi mãe de Jesus Cristo enquanto homem, por mãe de Deus. Porque eu vou fazer outra poesia aqui, mostrando essa realidade. Antes do mundo existir, Jesus disse que já existia. Haveremos de convir que Ele é Deus, criou Maria para se gerar e ela lhe servir. Pensai comigo, pensai nessa questão, meditai. Vou fazer um trocadilho. Como homem, Jesus foi filho, sendo Deus, da mãe foi pai. Vamos terminar isso aqui fazendo mais uma advertência. Se você estiver seguindo uma doutrina que está dividindo a fé de Jesus com outrem, você está comprometendo o seu futuro, porque quando ele diz ninguém vem ao Pai a não ser o meu nome, não vai, porque é a palavra dele, ele falou, está falado. Deu para entender? Muito obrigado por todos que estão assistindo esse vídeo até o fim. Obrigado.